Deus é bom? Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Hoje eu vou falar um assunto que a gente cansa de falar, mas é um assunto que Deus colocou no meu coração. Você está aí comigo? Você está aí? Ontem nós estamos numa vigília num monte. Foi maravilhoso essa vigília, a gente não queria descer daquele monte. Foi tremendo. E eu já estava desde sexta com uma palavra de Deus para trazer para esse lugar. E eu já tinha preparado essa palavra, Deus já tinha colocado alguma coisa no meu coração. E eu já estava preparando essa palavra há algum tempo. Mas depois de muita oração, depois de vigília, depois que a gente pisou naquele monte ontem, Deus mudou tudo. E eu fiquei assim, Deus muda tudo assim em cima da hora. Mas Ele faz isso com a gente, né? Ele muda tudo, Ele muda as coisas. E eu vou trazer uma palavra em que você vai entender que a igreja de hoje, a igreja que Deus espera, muitas das vezes não está aqui dentro. Por que, pastora, que não está aqui dentro? É porque nós levantamos as mãos, nós adoramos, nós fizemos um monte de coisa, mas ainda continuamos com mácula e continuamos com ruga. Então a igreja que Deus vai vir buscar é uma igreja que tem que ser sem mácula e sem ruga. Nos anos 60, lá quando eu estava nascendo, nos anos 60, 65, a igreja cristã, ela tinha algo que ela estava passando como padrão de santidade. O que ela passava como padrão de santidade naquela época? Que a pessoa tinha que ser pobre e humilde. A zona rural era assim, as igrejas eram na zona rural. Então, quanto mais a pessoa mais pobre, mais humilde, mais rasgadinha, era a pessoa mais santa. Quem lembra dessa época? Só eu? Não, tem algumas pessoas que lembram aqui. Verdade ou não? Que a igreja tinha que ser pobrinha, mal vestida, rasgadinha, porque é ali que Deus habitava, era o padrão de santidade. Era uma igreja rural, muito realmente fora da cidade. Lá para os anos 80, que é os anos da minha juventude, quando eu comecei a me desenvolver como jovem, já mudou. A igreja já ficou urbana. A igreja tinha um padrão militar, uma era militar, e a igreja já veio para a cidade, grandes templos, e ali então o padrão era obediência. O padrão da santidade era obediência. Por quê? Porque nessa época, na época em que eu era jovem, os filhos eram mais obedientes. Eles tinham que ser obedientes. Hoje a minha geração ainda é uma geração obediente. Quem está comigo aí? Essa geração dos anos 80, né, de jovens ali, nós tínhamos como padrão obediência, a solidez, tudo era muito sólido. Alguém começava numa empresa como faxineiro, terminava como gerente. Existia um plano de carreira, existia uma solidez, existia uma consistência, uma solidez. A obediência, o regime militar fez isso. Então, o padrão de santidade nos anos 80 era obediência. A gente veio para 2020, que é o padrão, é a geração no qual nós estamos agora. Essa geração, ela não gosta de pobreza, ela não gosta de obediência e ela não gosta de humildade. Verdade ou não? A geração dos nossos filhos é uma geração que não gosta de humildade, de pobreza e também não gosta muito de obediência. É uma geração tecnológica. É uma geração de igreja sem paredes. É uma geração que você não está confortável numa igreja, você vai para outra. Antigamente as ovelhas não mudavam de igreja, elas morriam na mesma igreja. Agora não. Você não está feliz aqui ou não gostou da pregação, você vai para qualquer outro lado ali que você se sinta mais confortável, menos dura. Esse é o padrão desse tempo. Mas eu quero falar para você que existe um padrão de santidade bíblico, que embora a igreja moderna exista, porque nós estamos numa modernidade, só que modernidade, querido, não expulsa ou não expele a santidade. Você pode ser uma igreja moderna, sim, nós somos uma igreja moderna, mas não mundana. Nós devemos ser uma igreja moderna, estar na modernidade, mas não ser uma igreja mundana. Quem está aí comigo? E eu queria que abrisse então Efésios 5. Por favor, te conecte, que tem muito versículos para nós essa noite. Aleluia. Os princípios não mudam. Os princípios não mudam. As igrejas mudam. O tempo muda. Muitas coisas mudaram. Tem pessoas lá dos anos 60 que não conseguem entender essa geração agora de adoradores. Tem pessoas dos anos 80 que não conseguem. Isso tudo está aqui dentro aqui.
E às vezes dá uma bagunça na cabeça. Porque as pessoas não evoluem. Porque parece que as pessoas mais antigas, elas querem ficar naquelas tradições. E os mais novos acham que pode ganhar o mundo. Porque virou tudo. Você está aqui, você está nos Estados Unidos ao mesmo tempo com o seu telefone. Ficou tudo muito amplo. Tudo muito amplo. Tudo muito aberto. E aí foge de umas regras e foge dos princípios que Deus tem para mim e para você. Você está aí? Então Efésios, querido, 25, 5:25, por gentileza. Aleluia. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, aqui é para os maridos, mas eu não vou falar de maridos hoje. Mas já que você está aqui, marido, e amanhã é o dia da mulher, internacional da mulher, entenda o tipo de amor que Deus espera de você para sua esposa. Entenda isso. Amai vossas mulheres, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor tem que ter renúncia. O amor tem que ter uma entrega. O amor não pode ser de palavras. O amor tem que gerar do coração um sentimento. Mas não é isso que eu vou falar nessa noite. Pode passar, queridos. Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Pode passar. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não importa em que geração nós vivemos, não importa onde que nós andamos. Não importa, queridos, que fase da vida e de idade você está. O princípio não muda. Isso aqui está escrito há mais de 3.000 anos atrás. 2.000 e quase 3.000 anos atrás. Princípio de Deus, a Bíblia não muda. Os princípios não mudam. E o que eu tenho que fazer? O que Deus vai vir buscar? O que Jesus vai vir buscar? Uma igreja de aparência? Uma igreja que vem aqui, levanta as mãos, mas que não tira as rugas. Rugas fala de coisas velhas. Ruga fala de coisas amassadas. Ruga fala de noiva velha, de noiva enrugada. E eu não estou falando de uma aparência física, não. Ruga fala de mazelas. E eu quero que você caminhe comigo para ver o que é uma pessoa enrugada por dentro. Porque Deus não vai vir buscar uma aparência. Você pode botar o carro mais caro aí fora. Você pode ter vestido hoje aqui a roupa mais cara. Você pode ter uma aparência de santo. Mas não é isso que Jesus está às portas para buscar. Jesus está às portas para buscar uma igreja sem ruga. E eu quero que você abra em Efésios 4, do 22 ao 32. Nós podemos terminar. Nós podemos falar de uma igreja remendada. Uma igreja que está botando remendo naquilo que tem que curar, naquilo que tem que sarar. É uma igreja que está botando remendo aonde precisa se limpar, extirpar. Escuta, amados. Eu não estou aqui por acaso nessa noite. Eu não estou aqui por acaso, porque Deus não perde tempo com ninguém. Deus, Ele investe tempo. Eu estou aqui realmente para alertar essa igreja. Alertar o ministério que Deus me deu. Alertar o compromisso que eu tenho com Ele, a missão que eu tenho com Ele. E realmente colocar dentro de você uma missão de se santificar e se purificar e morar no céu. Porque senão você está olhando para mim, você vai perder tempo da tua vida. Você poderia estar lá no shopping hoje, como muita gente for e não estão aqui. Mas a igreja que o Senhor vai vir buscar, querido, é uma igreja, aleluia, no sentido de que quanto ao trato passado, as rugas passadas, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Tem que tirar os trajes passados. Tem que esquecer o passado, se foi bom, se foi ruim. Tem que ultrajar daquilo que Deus tem para mim e para você. Tem muitas pessoas que ainda só mudaram de uma religião. Só mudaram de uma placa de igreja, porque hoje é incrível como as ovelhas mudam de igreja. Quando mudam tanto de igreja, tu me perdoa, é porque não querem ser tratados. Não querem se tornar santos, irrepreensíveis. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Pode passar.
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Veja bem, querido, esse homem não existe. Esse homem adâmico, ele estava corrompido. Nós tínhamos perdido a redenção. Nós tínhamos perdido o céu. Nós não iríamos mais para o céu. Não tinha como. Nós estávamos enfadados ao inferno. Aí Jesus veio e ele disse, olha, foi criado um novo homem segundo Deus. Através de Jesus nós nos tornamos a nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo te faço novo. O problema é que tem gente nos templos vivendo a vida velha. Vivendo as coisas velhas. Outro dia Marli pregou aqui, às vezes 1%, 1, do que está velho em você é o que te corrompe. É o que te corrompe. Aleluia. Olha, injustiça. Justiça é uma coisa que Deus é. Justo. Retidão e procedentes da verdade. Se esse homem aqui não existir dentro de você, nós não estamos realmente enquadrados no padrão de santidade no qual nós vamos subir com Deus. Se esse homem interior não tiver justiça, verdade, retidão, está fora de padrão. Ontem nós estávamos lá e Deus falava sobre prumo. Nós precisamos colocar um prumo na nossa vida e nos avaliarmos, pararmos de nos enganarmos. Ele vai vir buscar uma igreja sem ruga, sem os amassos do passado. Uma igreja sem as velhas natureza, ruga que fala de coisa velha. Pode passar, Fábio. Aleluia. Por isso, deixando a mentira, deixa a mentira. Esquece a mentira, meu amado. Não, mas é só uma mentirinha. Para aí. É o padrão, é verdade. Existe um padrão de santidade, meu amado. Aleluia. Cada um fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quanta mentira no meio de nós. Quanta mentira no meio de nós. Quanta falsidade no meio de nós. Isso dentro da igreja, meus amados. Aleluia. Pode passar, queridos. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quanta ira no meio da igreja. Quantas pessoas com pré-julgamento. Julgando. Não é uma igreja que se santifica. É uma igreja que se julga. É uma igreja que se aponta o dedo, que se ira com facilidade. Não é essa igreja que Jesus vai vir buscar. Irai-vos, mas não pequei-vos. Ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. E ele tinha toda a razão para se espernear e para dizer, eu sou santo. Mas ele foi porque ele queria nos mostrar o exemplo de humildade. O exemplo de não se irar. Irai-vos, mas não pequei-vos. Você pode até se irar, querido, mas virou no dia. Você não pode dormir com essa ira. Tem tanta gente abraçado dormindo com a ira. E Satanás abraçado junto. Aleluia. Pode passar. Nem deis lugar ao diabo. A nossa vida, ela tem que estar numa retidão, numa verdade, numa justiça, que Satanás vai ficar, onde que eu entro? Para onde que eu entro? Eu não acho lugar, eu não acho espaço. Tem gente fechando as suas casas, botando guardas nas casas, pagando caro aí, sistema de guardas. Tudo bem, isso você tem que fazer. E o guarda da tua vida? Você tem guardado a tua vida para que Satanás não ache espaço de entrar, querido? Para que Satanás não ache uma porta aberta, uma janelinha, uma fresta aberta para te arrombar? Não deis lugar ao diabo, porque ele está sempre ali, 24 horas nos vigiando. Aleluia. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Ah, pastor, eu roubava, não roubo mais, mas agora o meu dinheiro, eu faço um monte de coisas. O dinheiro é para ajudar os outros. O dinheiro é para ajudar os outros, acudir o necessitado. Uma igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja que ajuda o necessitado. É uma igreja que busca o perdido. É uma igreja que usa o seu dinheiro para ajudar as pessoas também. Não só para comprar tudo o que quer e jogar fora e coisa supérflua. Tem gente que deixou de ser ladrão, deixou de ser desonesto, e hoje tem até uma certa vantagem na sua vida financeira, mas não ajuda ninguém. Está tão confortado e confortável
Querido, eu estou falando de uma igreja sem ruga. Uma igreja que Jesus vai vir buscar. Aleluia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, diga comigo, unicamente. Diga unicamente. O que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças que houve. Tem gente transmitindo mais desgraça do que graça. Tem gente que ama uma palavra torpe, uma fofoca, uma mentira. É realmente um mensageiro de Satanás, vai de um lado para outro, dissimulando contendas. A igreja que Jesus vai subir, que vai nos levar para o céu, ela não pode ter essa ruga de contenda. Ela não pode ter essa ruga disfarçada de santidade. Querido, a palavra que vocês têm que ouvir de mim, ou a missionária Marisa que está aqui, ou o Wagner, tem que ser uma palavra de edificação. Você tem que olhar para mim e achar graça no que eu digo, alimentar-se com o que eu digo, não me levar, não me ouvir e eu te levar mais para o inferno ainda. Amados, é nítido as pessoas que a gente conversa e senta e avalia e vê que tem palavras de edificação. A igreja pode ser moderna, mas ela não tem que ser mundana. Ela não tem que ser do diabo, queria suas vozes. A igreja pode modernizar sim, o tempo está moderno. Hoje, se nós não modernizarmos, nós não estamos aqui. Mas, querido, não tem nada a ver a modernidade com o mundanismo e com a ira. O que tu fala, o que tu transmite graça aos outros ou desgraça? Nós estamos vivendo numa era de tecnologia, uma era tão avançada, onde que tudo se espalha tão rápido. A fofoca, a mentira, a culpa, o apontar de dedo se espalha tão rápido. Até quando, querido? Eu não estou aqui apontando o dedo para você, não. Eu estou aqui me avaliando também. Querido, Jesus está às portas. Nós vamos subir, meus amados. Mas Deus não vai levar uma igreja com ruga, com mentira, com palavra torpe, com essas coisas todas de sujeira. Isso Deus não vai levar, querido. A igreja que Ele vai vir buscar é sem ruga. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Pastor, olha só, eu estou triste. Às vezes você está tão preocupado de não entristecer alguém, e você vive entristecendo o Espírito Santo nas atitudes, e não está nem aí. O Espírito Santo está triste, abafado, chorando, com algumas atitudes. Querido, eu não sei você, mas eu já agi de forma em qual o meu espírito se abateu. Teve vez que eu tomei algumas decisões e quando eu voltava para casa, ou quando eu estava no lugar, o Espírito Santo começou a me murchar. E eu tive que dobrar o joelho e me arrepender, porque ele fica triste. A pessoa que está conectada com Deus, ela sabe muito bem quando entristece o Espírito Santo. Querido, não se preocupe. Você não deve entristecer ninguém, é uma verdade. Mas se preocupe mais em não entristecer o Espírito Santo, porque existe uma marca em mim e em você. Nós somos selados para o dia da redenção. O que é isso? No dia da redenção, aqueles que têm o selo e não está apagado, está avivado, é aqueles que vão subir. Existe uma tatuagem, vamos dizer no modernismo, existe uma tatuagem em nós, no Espírito. E quando você entristece, quando você não é um cristão de verdade, e quando você está cheio de mácula, cheio de ruga, e quando você mente, e quando você defama, quando a tua boca é um poço de desgraça, o Espírito Santo está muito triste. Ele está muito triste. Pensa um pouquinho comigo agora. Como tem sido a sua vida? O que você fala, o que você diz, o seu comportamento, a sua maneira de viver, como você age. A gente não é conhecido, meu amado, pela roupa. Não, a gente é conhecido pelo que a gente é, de fato. No céu nós não somos conhecidos pelo que temos. Nós somos conhecidos pelo que somos. Então a gente pode enganar o mundo inteiro aqui embaixo, mas vai ter o dia das bodas. Nós vamos ter que se apresentar para Ele sem ruga, sem mácula, gloriosa, sem defeito. Se Ele escreveu isso, porque é possível. Não me vem com essa carinha aí dizer: ai, pastora, perfeito não. Existe. Ele diz que pode. E Ele diz que vai vir buscar uma igreja perfeita, sem mácula, sem ruga.
Então para com essa modernidade de dizer que não dá para ser santo. Claro que dá. Não dá sozinho, mas com o Espírito Santo dá. Com o Espírito Santo nos ajudando, dá. Nos convencendo do pecado, dá. Ah, pastor, olha, eu só tomo uma cervejinha lá escondido. O problema é teu. Ah, pastor, olha, eu só faço uma mentirinha lá. Eu tô te falando a igreja que Jesus vai vir buscar. Ela tem que deixar a ruga do passado para trás. Ela tem que se tornar nova criatura em santidade, em bondade, em misericórdia. Você está aí? O 31. Longe de vós toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. A igreja sem ruga bota isso para correr, querido. Longe de nós. Amados, nós estamos vivendo numa geração que não sabe ser cristão de fato. Estamos vendo uma geração ioiô, uma geração de altos e baixos. Uma vez a palavra contava, uma vez tu olhava para uma pessoa. Nós estamos na região do meu marido agora, em Rio Grande do Sul, e lá eles não têm cheque, lá eles não têm cartão de crédito, lá eles não têm nada. A palavra deles é que rege o que eles são. É incrível. E eu posso te dizer que é essa igreja que Jesus vem buscar. Nós fomos lá, apresentamos Jesus para eles, e agora a gente evangeliza por telefone até voltar lá. Eu tenho certeza que eles subirão ao céu pela integridade do que eles têm no seu coração. Apóstolo Paulo disse que ainda que tu sofra dano, você tem que ser sim, sim ou não, não. Não, pastora, mas eu disse não para aquela pessoa, eu disse sim para aquela pessoa, mas vai me prejudicar, então eu vou dizer não. Não, ainda que você sofra dano, tu disse sim. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E olha que Deus, Ele tem espremido a igreja. 32, Fábio. Ele tem espremido a igreja. Deus tem espremido a igreja. Deus tem falado. Deus tem ensinado. E eu sim, por honra e glória do Senhor Jesus, eu te falo. A culpa não é minha, é porque eu tenho falado. A culpa não é os pregadores que passam aqui. Não, eles têm ensinado. O problema é você, é a igreja entender qual é a posição e qual é o padrão de santidade que Deus exige. Existe um padrão, presta aí, existe um padrão para a noiva subir. Para de remendar o vestido da noiva. Para de remendar o vestido da noiva. Porque ontem ainda tive uma visão da noiva remendada. Para. Ei, para, até quando? E ali está dizendo que é lavado pela palavra. Sabe como é que a gente se lava, meu querido? Por aqui, ó. É a palavra de Deus. É lavado e purificado pela palavra. Coloca ali na tela João 17:17. É lavado pela palavra. Não é lavado lá no shopping, querido. Não é botar lá no shopping ou botar uma maquiagem. Não é isso. Qual é o padrão da igreja que vai subir? É o padrão que é lavado pela palavra de Deus. Para de se enganar. Olha, mas o meu amigo está na igreja e ele faz um monte de coisa assim. O problema é dele. Você vai dar a mão dele com ele e vai para o inferno com ele? Existe um padrão, querido, para morar eternamente no céu, nas ruas de ouro, naquele palácio, naquela coroa que está nos esperando. Você que escolhe. Aqui na terra você trabalha arduamente para ter uma casinha mais ou menos. Você quer o céu de qualquer maneira. Santificados na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Enquanto eu estiver respaldado aqui, eu não preciso te dar satisfação, tá? Eu não preciso. Existe muito burlinho, muita coisinha. Enquanto eu estiver paudado aqui, eu sei que Ele está me lavando pela verdade. E eu sei para onde eu vou. A igreja é sem ruga. A igreja é sem ruga. Você está aí comigo? Aleluia. Aleluia. Ele falou também de sem mácula. A igreja sem ruga e sem mácula. A noiva tem um padrão. Sabe o que é mácula? Nódoa, manchas, sujeira. Aí já não é mais o passado. Aí já não é mais o que você tem que tirar de ira, de contenda. Não. É o que você vai pegando no dia a dia.
São nódoas, são manchas, são sujeiras, são coisas de máculas que você precisa tirar. Um padrão totalmente elevado às vezes o padrão de santidade da pessoa ela é tão elevada que ela só tem um padrão de julgamento. Abre comigo em João 8:1. Eu vou te mostrar o padrão da noiva para você nessa noite. Você está aí, igreja? Você devia estar feliz. O culto de ceia, eu sei que é semana que vem, mas eu estou pregando o que Deus mandou. Existe um padrão. Existe um padrão para entrar em algumas empresas, não existe, Guilherme? Existe um padrão para se formar, não existe? Existe um padrão de faculdade na terra. Existe um padrão para você adquirir um status na empresa. Existe um padrão e no céu existe um padrão. Jesus, entretanto, foi para os Montes das Oliveiras. Eu vou ler aqui com você. Aleluia. Jesus, ele foi para os Monte das Oliveiras. Ele estava orando. E depois ele veio. E olha só o que aconteceu. Jesus, entretanto, foi para os Montes das Oliveiras. E de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, assentado, e ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram na presença da mulher, uma mulher surpreendida de adultério. E fazendo ficar de pé no meio delas, no meio de todos. Os fariseus, o padrão de santidade dos fariseus era um padrão de julgamento. Eles disseram: Jesus, a lei de Moisés, pode ir botando ali, a lei de Moisés diz que quando se pegar uma mulher em adultério, uma pessoa em adultério, nós devemos apedrejar até a morte. Os religiosos tinham um padrão tão excessivo de santidade que eles poderiam julgar, eles poderiam jogar pedra, eles poderiam fazer qualquer coisa. E a igreja ultimamente anda assim. Existe um padrão tão elevado de santidade que eu posso julgar, que eu posso apontar dedo. E Jesus disse, e eles falaram, e Jesus continuou escrevendo na areia, continuou escrevendo, mas eles insistiram. Presta atenção aqui atrás. Tem alguma coisa lá que vocês estão olhando? É mais importante lá? E eles insistiram. Não vai falar conosco, Jesus? E Jesus falou, então é o seguinte, eu vou dar o meu padrão do céu para você. Eu vou dar o padrão para você. Vocês estão aqui todos religiosos, vocês estão aqui, né, querendo botar faca, botar essa mulher de pé no meio de todos, porque é assim que a igreja julga muitas vezes. É assim que o padrão ultimamente da igreja está. Uma igreja que julga, ela bota o pecado, bota a pessoa no meio e começa, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali. Jesus disse então o seguinte, já que você tem um padrão elevado de santidade, vocês estão tão exaltados na sua santidade, que aquele que é mais santo então, atire a primeira pedra. Jesus disse assim, porque vocês estão acusando, então vocês devem ser muito santos. Porque o meu padrão de santidade, eu não vim para julgar, eu vim para atrair os perdidos para o reino do meu Pai. O meu padrão de santidade não é julgamento. Por isso que eu estou falando da igreja que vai subir. A igreja tem que deixar essas máculas. A igreja tem que deixar esse padrão de elevado de santidade. A igreja tem que saber ser santo da forma que Jesus foi. Jesus disse assim, essa mulher, se eu apontar o dedo e se eu jogar ela agora, como vocês querem, ela vai ser toda machucada e ela vai para o mundo e ela vai morrer. Mulher, cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Senhor, eles largaram a pedra e foi embora. Mulher, eu quero te dizer o seguinte, que meu padrão de santidade, meu padrão do céu, eu também não vou te apontar o dedo. Eu só digo uma coisa, eu não vim para essa terra para julgar. Eu vim para essa terra para salvar. Eu vim para essa terra para te atrair para o meu reino. Ele era tão santo, tão santo, tão santo, que ele nunca apontou o dedo para ninguém. Que ele nunca maltratou o perdido. Que ele nunca feriu ninguém com seus lábios, a não ser os hipócritas que não queriam ele.
Ele nunca jogou um perdido para fora do templo. Esse é o padrão que a igreja vai subir. A igreja vai subir. Ele disse assim: eu não te julgo, nem eu te condeno, mulher. Só tens uma coisa para tu se manter agora comigo, do meu lado, em santidade. Vai e não peques mais. Jesus não era aquele que, não, olha, eu sou mundano. Não, ele era santo. Santo, santo. E por ele ser santo, ele atraía as pessoas para o seu reino com a santidade dele. Quando eu me torno uma pessoa santa, uma pessoa irrepreensível, sem mácula e sem ruga, pautada na verdade, a santidade vai atrair os perdidos para o reino do Senhor. Ele disse: vai, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Querido, a santidade, presta atenção no que a pastora está dizendo essa noite. Talvez é um assunto chato para você, mas eu só quero falar com aqueles que querem subir sem mácula e sem ruga. A santidade que havia em Jesus, pastora missionária, abria as portas do céu para os perdidos. O meu grau e nível de santidade, de perfeição com Cristo, tem que abrir as portas dos perdidos. Abrir a porta daquele que está sem força, que não consegue se livrar do pecado, aquele que está lá fora. Sabe, querido, nós somos membros um dos outros. A igreja está se guerreando entre si. A igreja está se guerreando entre si. Está dando tapa um no outro. Aleluia. 1 Pedro 3, 3 e 4. Jesus, ele não pregava sobre santidade, ele exalava santidade. Tem muita gente, Luísa, olha, pregando sobre santidade, olha, mas pregando bonito, hein? Faz um sermão maravilhoso. A vida é toda torta, é uma desgraça. Jesus não precisava nem abrir a boca. Onde que ele ia, ele estava uma multidão atrás dele. E isso pode ser eu e você, porque o mesmo Espírito está em mim, está em você. Ele está aqui. E por que eu não mudo? Por que eu não deixo a velha criatura? Por que eu carrego essas manchas? Por que eu quero sujar o vestido da noiva? Por que eu não me torno perfeita, como ele disse que nós podemos nos tornar? Aleluia. Você jovem que está aqui, você jovem que está aqui, você pode ser perfeito como Cristo, você pode ser santo como Cristo. Você pode exalar santidade, não um perfume francês. Tem tanta gente vazia de Deus, gente, cheia do mundo e vazia de Deus. Aleluia. 1 Pedro 3 e 3, 4. É o 3. 3, 3. Fábio, 3, 3, isso. Não seja o adorno da esposa, que é exterior, como o frisado do cabelo, adereços de ouro e aparato de vestiário. Isso aqui eu transfiro para a noiva de Cristo. Não seja o adereço da noiva externo. Não seja. Seja, porém, um homem interior. Por isso que ali ele fala de novo, de homem, de ser humano, interior, de um coração unido, incorruptível, traje de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Sabe qual é o grande valor diante de Deus? Não é o que você tem, é como que você é. E eu, quando falo de noiva, eu não falo só de mulher, amados, a igreja. Nós temos que ter isso aqui, querido. É isso aqui. Você quer subir como? Se você não deixou a velha criatura, se a raiz da velha criatura está sempre brotando, se o pecado está sempre na tua frente e você está comendo na bandeja dele. Jesus está voltando, meus amados. O noivo está pronto desde a morte da cruz. O noivo está esperando a noiva, mas a noiva está atrasada em se arrumar. Vai existir uma boda, querido, do Cordeiro. Como é que está o seu homem interior? Como é que está a tua vida? Você conseguiu realmente, as pessoas conseguiram ver que você agora é cristã, que você agora professa Cristo.
Não porque vem na Senge, não porque tem uma carteirinha de membro, não porque prega a palavra, mas porque o teu homem interior é um homem manso, incorruptível. Como que é você, querido? Como? Sabe, Vanusa, você está se convertendo agora, 1 Pedro 1,14. Faz 2 semanas, é isso? 3 semanas. E a palavra de Deus diz uma coisa: não estranhes vós, se uma pessoa que veio agora com a vida toda torta, toda errada, entra antes de vós no reino dos céus. Porque tem pessoas que têm 10 anos de igreja, mas não muda. E tem pessoas que têm 3 semanas e já está mostrando frutos de justiça na sua vida. Isso é uma questão de decisão. Se você quer religião, você está no lugar errado. Aqui é Cristo vivo. Aqui é vida. Aqui é transformação. Querida, a palavra conversão significa mudar de lado, mudar de atitude, mudar de caminho, se converter de fato. Aleluia. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Tem gente continuando com o molde do mundo. Continuando. Nós estamos recebendo umas visitas aí do meu marido. E eles vêm bem mundano. Só que na minha mesa, na minha casa, é uma casa em santidade. Ali não vai ter nada que desagrade ao Senhor. Eu prefiro desagradar a todos que vão lá, menos o Senhor. Eu não vou me amoldar com o que o mundo está trazendo para dentro da minha casa. Não, pastora, mas eu não posso desagradar. Não, você prefere desagradar a Deus do que aos homens. Aleluia. Aleluia. Pode passar o outro, por favor. O 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós. Diga comigo, em todo. Diga comigo, em todo o vosso procedimento. Diz para essa pessoa do lado, é todo. Não é um pouquinho. Sabe, não existe crente mais ou menos. Viu, Wagner? Não existe. Não adianta falar bonito, cantar bonito, fazer bonito. Não adianta. Não adianta. Lá no céu não vai ter mais ou menos. Vai ter santo, remido. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. A videira é santa, Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é verdade. E você está grudado na videira, enxertado na videira. Como que eu não posso ser santo? Ali está dizendo que pode. Para com essa paranoia que você não pode. Se você não pode, você também não pode entrar no céu. Porque lá vai entrar lavados e remidos pelo sangue do Senhor santo. Cuidado que pode não dar tempo. Você está achando que pode dar tempo? Ele pode voltar daqui a pouco. Daqui a pouco ele pode voltar. Pode não dar tempo. Por isso vigia. Vigia. Aleluia. Apocalipse. Eu estou quase encerrando. 19, 7, 8 e 9. Aleluia. Nada pode se assemelhar. Sem mácula, sem ruga. E nada semelhante a isso é a igreja gloriosa que vai subir. Se você está aqui pela primeira vez, pastor, o que vocês pregam? Nós pregamos Jesus Cristo Santo. Jesus Cristo Santo. Não adianta você sair daqui depois de uma palavra dessa e continuar com as tuas rugas, com as tuas máculas. Porque Ele não vai vir buscar uma igreja com mácula e com ruga. Ele vai vir buscar sem ruga, sem mácula e sem defeito. Apocalipse 19, 7, por favor. 7, 8 e 9. Já estamos lá. Quando Jesus
arrebatou João e mostrou a igreja que estava lá em cima já. Porque Jesus já viu tudo, já está tudo acontecendo, meu amado. Nós estamos num tempo que não tem nada a ver com o tempo de Deus. Alegramos-nos, exultamos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Deixa aí, a noiva. Amados, olha só. Aqui na terra, quando tem um casamento, uma festa de 15 anos, ou um casamento, os preparativos levam um ano, é verdade não? 1 ano, 6 meses, 8 meses. A noiva para se preparar, hoje nessa modernidade, é uma loucura do que tem, é uma loucura. E ela corre atrás, e ela envolve a família, e ela vai, e todo mundo ajuda, é uma correria. E Jesus está dizendo assim, olha, a noiva que vai subir, ela mesma vai se preparar. É ela que tem que se preparar. Não é o pai que vai se preparar por ela. Ela a si mesmo vai se ataviar. Ela a si mesmo vai trocar suas vestes. Ela a si mesmo vai purificar. Então eu tenho algo para dizer para você nessa noite. Para de culpar os outros pela tua desgraça e os teus pecados. Porque lá em cima não tem. É você que vai se santificar. Se você está do lado de alguém que te leva a pecar, te afasta. Se você está do lado de alguém que é maldizente, fofoqueiro, te afasta. Se você está de lado de alguém que mente e isso vai te contaminar, fala para ele, não, eu preciso me ataviar, porque Jesus vai vir me buscar. Você precisa trocar as tuas vestes e te ataviar, não deixa ninguém sujar você. Não deixa ninguém tirar dessa posição de santidade, de busca, de oração, não deixa. Que seja o teu marido, não deixa. Porque a noiva a si mesmo se ataviou, a si mesmo se purificou. Sabe, Marisa, meu marido ficou 12 anos sem conhecer o Senhor, 12 anos mundano, e eu não deixava ele sujar minha roupa da noiva. Sabe por quê? Ainda que vocês dois são juntos no reino, e se tiver alguma coisa que ainda há contaminação num ou no outro, quem está puro não pode contaminar o outro. Quem está contaminado não pode contaminar a noiva branca. Sabe o que acontece? Muita gente diz assim, não, eu vou fazer porque o meu noivo quer, eu vou fazer porque o meu marido quer. Não, agora eu vou me moldar porque... Não, a tua moldagem vem do céu, querido. O teu padrão é do céu. O meu padrão é do céu. Ainda que os filhos falem, ainda que o marido fale, meu padrão é do céu. Existe um padrão. Então para, gente, de se enganar. Vamos parar de nos enganar. Segue o 8. Fábio 8. Pois ele foi dado vestir-se. Olha só, não é essa roupa aqui, ó. Aqui, ó. A noiva se ataviou por dentro e chegou lá no céu. Eu imagino, sabe? Eu imagino que o corpo já é de glória. Imagine que vem os anjos e abre lá, sabe, aquele closet. Eu imagino, né, gente? De linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Ele vai abrir o livro das obras. E ali vai sair o nosso linho finíssimo. Ali vai sair o que nós fizemos, o que nós somos. Porque tem pessoas se preocupando muito com o livro da vida, amém, ele está lá, o meu nome está lá escrito. Mas e o livro das obras, o livro de quem você é, do que você faz, de como você serve, de como tu ajuda o perdido, da santidade que atrai multidão, o que está escrito lá, meu amado? Porque o linho finíssimo são as obras e a justiça e o trabalho dos santos. Existe uma roupa para mim no céu, amado. Eu não compro em boutique dessa terra para levar, querido. São as minhas atitudes. São a maneira que eu vivo. É o que vai estar escrito lá. É o que eu faço aqui, o que eu sou. Qual o amor que eu exalo. Qual o perfume de Cristo que eu exalo. A mansidão. A velha criatura tem que morrer e me tornar um novo santo em Deus. Aleluia. Sabe, tem gente que está na igreja, mas ainda não entendeu isso. Entendeu? Aleluia. Então me falou o anjo: escreve.
Tem anjo escrevendo lá, gente. Meu Deus, o cartório de Deus, gente. Vocês têm que entender isso. Há o cartório de Deus, o anjo escrevendo, anjo trazendo roupa, anjo trazendo livro, outro escrevendo. É tudo em prol de você, querido. O anjo escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado é aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. Eu não sei o que tu pensa nessa terra. Eu não sei o que tu quer nessa terra. Se você ainda tem algum sonho aqui terreno, de viajar, de sentar à mesa com alguém famoso. Não sei o que tu pensa aqui nessa terra, mas olha, a minha expectativa de sentar na mesa da boda do Cordeiro, a minha expectativa é tão grande, gente. Eu imagino eu sentar na mesa, lá na cadeira, né? E os anjos lá anotando assim: olha, Nazaré, né? Lourenço, né? Filha de tal, né? Veio para a glória, venceu. Tá aqui, vamos abrir agora o livro dela, o livro das obras. E vamos abrir, vamos. Gente, olha que alegria. Às vezes tu é elogiado aqui na terra por alguém. Alguém fala alguma coisinha boa de ti, tu já fica todo empinado. Tu imagine no céu como é que vai ser, querido. Mas existe outra realidade também. Como vai ter aqueles que são chamados benditos, entra para o reino que está preparado. Vai ter outra realidade também. Vai ter aqueles que Deus vai dizer assim: eu não te conheço. Ele vai dizer assim: não, mas eu preguei em teu nome. Eu orei em teu nome. Eu fui para a igreja todo sábado. Não, tirando alguns dias que eu faltei, mas eu fui. Eu estava lá. Não, pode perguntar para a pastora Nazaré, eu estava lá. Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Muita gente está dentro da igreja, mas não conhece o padrão de santidade que é exigido. Não conhece o Senhor. Eu vou orar já por você. O padrão de santidade que Deus exige de nós tem que ter humildade dos anos 60. Tem que ter obediência dos anos 80. Tem que ter o conhecimento, a tecnologia da modernidade. Mas não pode ser uma igreja mundana. O padrão é um só. Sede santo, porque eu sou santo. E no 5:27, Efésios diz que... Perfeito, é isso, Fábio? 5:27, Efésios. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se você tiver outra parte na Bíblia que diz que você pode subir para o céu de mais ou menos, que você não tem problema mentir hoje, não mentir amanhã, ser meio crente, você me avisa, porque eu vou abaixar o meu nível também de santidade. Porque o nível de santidade é esse. Uma igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Porém, diga comigo, santa. Diga comigo, santa. Diga comigo, santa. E sem defeito. É possível? É possível, porque senão não estava escrito aí. Verdade, missionário? É possível. Para com esse negócio aí, não é possível. Santo só Jesus. Não é santo só Jesus, não. Ele mora dentro de mim, eu posso ser santa. Por que não? O meu nível de santidade tem que ser tão alto para atrair os perdidos para Ele.